não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós estamos falando sobre nossos relacionamentos em Cristo, considerando estes versos. Estamos trabalhando esse texto em partes. Nós vimos a primeira parte de uma só mensagem nos domingos passados. Primeiramente, vimos que em Cristo, nos versos 29 e 30, não temos liberdade de não edificar. Assim como não temos liberdade para mentir, nem para agir pecaminosamente, movido pela ira, como resultado de nossos julgamentos, ou para roubar, deixando de fazer ou de dar a quem de direito o que lhes é direito, e de agir com compaixão e misericórdia para com os necessitados. Em Cristo, não temos liberdade para falar sem edificar. E Paulo completou afirmando no verso 31 que em Cristo temos de eliminar a maldade, descrita pela amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda a malícia. Muito do que vimos durante ou que temos visto, na verdade, em nossa vida e especialmente nos últimos tempos, mostra esta realidade, uma conduta que envergonha. Falamos sobre isso, chamamos a atenção naquele momento, na última mensagem, inclusive sobre a vergonha ou de parte da igreja, não necessariamente desta, mas estamos falando de uma maneira geral, da igreja de Cristo em nosso país, nesta época, nesse período de eleição, ou que antecedeu a eleição. Até aqui a ordem do apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, é para eliminar. Esta é a ênfase dele até aqui. Eliminar. Longe de vós é a expressão. Ou seja eliminada do meio de vós. Livrem-se destas coisas. Seguindo a linha de raciocínio do contexto, incluindo os versos nos parágrafos anteriores, a ideia é de uma eliminação total. Nós temos batido nessa tecla, porque é o que Paulo faz no capítulo 4. Em todo o capítulo, quando ele fala de eliminação, ou de mandar para longe de nós, ou para despojar e revestir, que é o outro lado, é a outra ação, ele está falando de algo imediato. Algo que deve acontecer de uma vez por todas. E no caso, na ação de jogar fora aquilo que não agrada e não honra ao Senhor, renunciar e jogar fora deve ser de uma vez por todas. Então, e isto se dá, nós chamamos a atenção nas mensagens, isto se deu a partir do momento de nossa conversão. É assim que Paulo descreve a ação de despojar e revestir.
ela tem continuidade. E nós estamos tratando desta continuidade no aperfeiçoamento de nossa vida. Mas a ação, a decisão de despojar do que não presta, do que é carnal e do que não agrada e nos afasta do Senhor e nos revestir de uma nova realidade, de um novo estilo de vida, segundo o apóstolo Paulo nesse texto, se deu a partir do dia de nossa conversão ou no dia de nossa conversão. Agora, voltando-se para o modelo que é Cristo, Paulo conclui sua escrita afirmando que em Cristo nós temos de ser coerentes com aquele a quem dizemos amar e seguir. Em Cristo temos de ser coerentes com o exemplo do Pai, com o exemplo de Deus. Verso 32. Eu vou dar sequência à exposição de hoje. Nós fecharemos esse tópico na próxima mensagem, considerando os 2 primeiros versos do capítulo 5. Nós vamos fechar na próxima mensagem, então, toda esta parte que Paulo está tratando sobre este tema. E por isso eu quero ser bem objetivo na ênfase que o verso 32 apresenta. O verso 32 é o verso de nossa atenção hoje. Então, em contradição com o que devemos manter longe, que é o que Paulo tem falado até, ou escrito até aqui, certas características devem nos identificar. E elas nos ajudam a descrever o nosso caráter pela similaridade com Cristo. É isso que Paulo escreve no verso 32. Veja aí comigo. Antes, veja, diferente, em contradição, em oposição ao que ele escreveu até aqui, mandando deixar longe, afastar tais coisas. Agora ele diz antes, ao contrário, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Lembra de Paulo afirmando aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu. Como é que diz o verso? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A pergunta é, como que Cristo vive em mim? Paulo faz esta afirmação. Não só ali. Não necessariamente usando as mesmas palavras, os mesmos termos, mas ele faz esta afirmação em vários lugares. E a questão é, como que Cristo vive em nós? Bom, nós sabemos da presença ativa do Espírito Santo no salvo. Nós sabemos disso. Poderíamos responder teologicamente dessa forma, apontando para a presença do Espírito Santo no salvo, servindo de garantia da salvação em Cristo. E seria uma boa resposta. Mas os textos normalmente estão mais preocupados em chamar a atenção para o resultado disso, que não só serve como confirmação da presença de Deus, como de que o processo de santificação está a todo vapor. A metamorfose, iniciada na conversão, a ideia é que ela está evoluindo, fazendo a pessoa parecer cada vez mais com o seu Senhor, ao invés de consigo mesmo. Os textos nas Escrituras, especialmente os textos
escritos pelo apóstolo Paulo, traz esta percepção. Não é só garantir a presença do Senhor, mas revelar esta presença. Não é só algo que nos tranquiliza mentalmente, racionalmente. Então eu sei que o Espírito Santo habita em mim e eu sinto que o Espírito Santo habita em mim e pronto. Então isso é garantia, é o selo de Deus e garantia da minha salvação. Então eu estou tranquilo, pronto, não preciso me preocupar com nada. Os textos sempre apontam para uma demonstração desta salvação através da nossa forma de viver. Através daquilo que nós somos transformados por causa da presença do Espírito Santo em nós. Então, seguindo esta linha de raciocínio, Paulo destaca algumas das características, que nos faz parecer com Cristo, no verso 32. Como resultado dessa transformação que a salvação produz ou provoca em nós. Benignidade, compaixão e perdão. Poderíamos, para cada uma destas expressões, ou cada um desses termos, termos uma mensagem. Mas, como eu disse, queremos chamar a sua atenção objetivamente para o que o verso 32 nos apresenta, até porque completaremos isso com os dois próximos versículos. Benignidade, compaixão e perdão. São características possíveis para quem se submete ao senhorio de Cristo. Características que vêm como resultado desta submissão. E veja, eu quero chamar a sua atenção dentro de Efésios, que isso não é novidade. Puxa, Paulo está dizendo aqui que aquele que está no Senhor, aquele que se submete ao Senhor, tem de agir com benignidade, com compaixão e perdão. Quer dizer, ele vai ser conhecido e reconhecido, identificado por essas características. Meus irmãos, se você está acompanhando a exposição desta carta, você sabe que isto não é novidade. São características possíveis para quem se submete ao senhorio de Cristo, características que vêm como resultado desta submissão. E Paulo mostrou isso no início, especialmente a partir do início do capítulo 4. Eu quero rever isso com vocês. Vamos lá, verso 1. No capítulo 4, nós temos a ordem para viver conforme a vocação recebida a partir da salvação, aplicada a nós, a partir da conversão. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, a partir daqui, ele chama a atenção de seus leitores para a parte prática da carta. Agora, é como se ele dissesse, olha, ele volta ao tema principal e ele diz, e é uma ordem o que ele está expressando. E ele está dizendo, vocês têm de viver em coerência com a vocação recebida, com um novo estilo de vida que vocês receberam a partir da presença do Espírito Santo na vida de vocês. E ele vai mostrar como isso se dá. E a primeira coisa que ele faz nos versos 2 e 3, aí do capítulo 4, é mostrar os passos para esse viver coerente. E nós vimos isso, e aí eu quero rever com vocês, olha aí, de um outro tipo de desenho, né? Nós temos nos versos 2 e 3 esse quadro. Tudo começa com a humildade.
E aí, como consequência da humildade, e qual é mesmo outro termo que é sinônimo de humildade nas Escrituras? Submissão. A ideia de humildade aqui é de alguém que reconhece o senhorio de Cristo e se submete a Ele. Toma a decisão consciente de abrir falência na sua vida, abrir falência pelo seu próprio senhorio, de ser seu próprio Senhor, e assume o senhorio de Cristo sobre a pessoa, sobre ela. Então ele vai aprender em Cristo e com Cristo como ele deve viver. Vai reaprender a viver, porque ele foi refeito. Lembra? Efésios 2, verso 10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele de antemão preparou, para que andássemos nelas. Uma nova criação em Cristo é o que nós somos. Então agora, a ideia é, eu tenho que aprender com Ele. Reaprender a viver, ao que é a vida. Como que eu tenho de ser, ou o que eu tenho de ser, e como que eu tenho de agir e reagir. Tudo. Eu tenho que reaprender tudo. Essa é a ideia de humildade. E quando isto acontece, quando nós nos submetemos a Cristo, as consequências são mansidão, paciência e compaixão, e o resultado na vida da pessoa é a unidade. A unidade com Cristo e a unidade com aqueles que estão em Cristo. É o que vamos celebrar daqui a pouco, com a ceia do Senhor. Tudo começa pela submissão, trazendo consequência para o nosso viver. Nesse sentido, preste atenção, a tensão que tem sido exposta nos versos 25 a 32, durante várias mensagens, nada mais é do que consequência de ou nos submetermos a Cristo, ou continuarmos a viver por nós mesmos. Nos versos 17 a 19 do capítulo 4, Paulo retrata os passos comuns ao homem não submisso ao Senhor. Veja aí, agora trocou. Temos o outro quadro nos versos 17 a 19. Este é o quadro. Lembre-se do primeiro. Aqui está o primeiro. Humildade, mansidão, paciência, compaixão e o resultado, unidade. Agora veja os passos ou o quadro dos versos 17 a 19. Orgulho. Tudo começa com a vaidade do seu próprio pensamento. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A ideia é simples. Não precisa dificultar o entendimento, porque a ideia aqui está em oposição ao que ele coloca nos versos 2 e 3 do capítulo 4. Então a ideia é muito simples. É a pessoa decidir viver, continuar a viver por aquilo que ela acha que é o certo. Não se submetendo a Jesus Cristo, não se submetendo ao Evangelho. Essa é a ideia que Paulo está expressando. E a consequência? Ignorância, impaciência, desamor, dissolução. Aliás, dissolução é o resultado. Paulo já expressou isso no início do capítulo 4. Não é novidade. Agora veja comigo, vamos rever nos versos 29 e 31, vamos rever a realidade descrita por esses versos no capítulo 4, que nós já
já estudamos. Olha aí de novo, o verso 29 e 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que Paulo está trazendo à mente de seus leitores e a nós, tardiamente, é sua exortação inicial. É o que ele escreveu anteriormente. Devemos viver em coerência com a salvação aplicada à nossa realidade. Sendo como Cristo, nosso Senhor, e não importam as desculpas. Temos que parar com as desculpas. Temos que parar de olhar para os outros e colocar nas outras pessoas o motivo de nosso pecado, mesmo que elas tenham parte nisso. Temos que parar com isso. Paulo está encerrando esse capítulo, este tópico, batendo no tema. Eu quero ressaltar algumas desculpas aqui e olhar com vocês para as Escrituras e não ficar somente em Paulo, até para não parecer que é só ele que diz isso, né? Então eu aqui levantei algumas possíveis desculpas. Então vamos lá, não importa se a realidade é dura e difícil. A sua realidade é dura e difícil? Deus sabe disso, e é exatamente por isso que Ele nos concedeu o seu Espírito, a fim de moldar nosso ser, preparando-nos para toda boa obra. Ele sabe disso. Ele conhece o coração do homem. E não só de modo geral, Ele conhece individualmente o coração de cada um de nós. Ele sabe o que somos. Ele sabe de nossas limitações. Veja comigo, João 17, o Evangelho de João, capítulo 17, versos 14 a 21. Vamos rapidamente olhar esses textos. João 17, 14 a 21. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo sabia, e Ele sabe, que a vida não seria fácil. Especialmente para aqueles convertidos nele, que de fato assumissem Ele como Senhor, e buscassem reaprender a viver a sua vida, a vida que o Senhor concede através dos princípios do Evangelho. Ele sabia que não seria fácil, como não foi para ele. E ele já afirmara isso. Mas ele diz: santifica-os. Mesmo em meio às dificuldades, talvez até usando estas dificuldades, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não importa se a realidade é dura e difícil.
Outra coisa, não importa se a grande quantidade e variedade de tentações. Ah, mas pastor, é muita tentação. Ou são tentações pesadas, grandíssimas. Deus sabe disso e nos prepara para enfrentá-las. 1 Coríntios, capítulo 10, vamos lá. Você conhece esse texto, eu imagino que conheça. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele sabe e ele afirma que ele não permite que venha sobre qualquer um de nós tentação maior, mais poderosa, superior à nossa condição de resistir no Senhor. Esse talvez seja o problema. Porque talvez a tentação é pesada demais, porque nós não estamos no Senhor. Aí ela se torna impossível de ser resistida. Porque a única maneira é estar no Senhor. O Senhor está afirmando, e se você disser qualquer coisa diferente disso, você está ou conscientemente se rebelando e dizendo que o Senhor é mentiroso, ou está falando por ignorância. Porque Ele está dizendo: Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não permitirá. Pelo contrário, junto à tentação, Ele proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você vai poder suportar. Então não adianta as desculpas. Não importa se há muitas provações, Deus sabe e inclusive as prepara e direciona para nos aperfeiçoar. Veja comigo Tiago capítulo 1, versos 2 e 4. Tem esse mais um texto, mais um exemplo. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O Senhor trabalha em nossa vida através das provações para nos aperfeiçoar. Ela tem um sentido, tem um propósito em nossa vida. Sermos aperfeiçoados. Por último, não importa qual seja a área em que esteja situada a sua fraqueza ou o seu pecado de estimação. Deus é conhecedor do todo de nossa essência e realidade e providenciou para que tudo, absolutamente tudo, passe pela conversão e processo de santificação. Não importa qual é como foi o seu passado, desde o seu nascimento até agora, pelo que você passou, ou o que você traz consigo desde aqueles tempos outrora. Tudo passa pela conversão, pela mudança de vida. Absolutamente tudo. Eu quero
fechar a leitura desses textos com um paralelo semelhante, muito parecido com Efésios. Abra comigo Colossenses capítulo 3, versos 5 a 11. Colossenses 3, eu vou ler do verso 5 ao verso 11. Você vai perceber que já ouviu isso, já leu isso em Efésios. Veja só: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Meu irmão, minha irmã, não há desculpas. E nós temos que parar com isso. Principalmente aqueles que têm já o vício de se contentar com as próprias desculpas colocadas. O Senhor requer adoração. E esta se dá por meio da dedicação consciente do todo do nosso viver a Ele. A transformação resultante será a nossa adoração diária ao Senhor. Essa é a nossa forma de adorar o Senhor. Antes, dependendo da concordância, segundo o meu entendimento, da leitura que fizesse sobre as ações das pessoas ou de situações diversas, eu agiria com gentileza ou agressividade. Agora, em Cristo, tem de haver mudança. Agora faço a leitura segundo o Evangelho de Cristo. E então, concordando ou discordando, procuro agir como ele agiria. É assim que nós temos que pensar. E é isso que Paulo está dizendo. Agora você tem de olhar para a realidade que está sobre você ou ao redor de você com os óculos do Senhor. E mesmo que você vê uma situação, e aí você considera o que Jesus Cristo ou o que Deus, através do seu evangelho, coloca. E aí você diz, ele fala para agir dessa forma. Ah, mas lá dentro está um fogo. Está em erupção, um vulcão. Ah, mas e aí as desculpas e as razões às centenas, aos milhares, pipocando na minha mente, na sua mente, para você não agir daquela forma. Mas não é possível. Ah, essa pessoa... Mas se Jesus Cristo, através do seu evangelho, diz, é assim que você tem que agir, gostando ou não, tem de agir. Porque essa é a única forma de você adorar o Senhor. Única maneira. Veja bem, Cristo responderia agressividade com agressividade? O que você acha? Então, por que você? Porque nós respondemos assim.
Que autoridade temos para isso? Você não percebe que se você entende o Evangelho e entende o funcionamento do Evangelho na nossa vida, como nós estamos estudando, se você compreende isso, e no momento em sua vida que você está diante de uma situação e há agressividade sobre você, e você sabe, ou até o próprio Espírito Santo talvez lembre a você de que como você tem que agir, e você reage com agressividade, você não está percebendo, você não percebe que ao fazê-lo, é como se você se voltasse para o Senhor e dissesse: olha, o Senhor é o meu Senhor, mas em alguns momentos da minha vida, em certos momentos eu volto a estar no controle, e eu não concordo contigo, porque fulano foi agressivo para comigo, por demais agressivo, e não tem desculpa, ele tem que aprender, ele só vai aprender apanhando. Então, o Senhor fique aí, porque eu vou agir do meu jeito, depois a gente volta a se relacionar. E aí, você não percebe que está fazendo isso? É como se você dissesse para o Senhor: não, o Senhor não sabe o que faz. O Senhor não sabe o que fala. Deixa que eu sei como agir. Cristo reagiria à perseguição com ira e desejo de morte? Quantas pessoas você desejou que morresse durante esse período pré-eleição? Cristo reagiria a um homossexual com desdém e desinteresse, como se não fossem merecedores de sequer ouvir a proclamação do Evangelho? Por que a igreja reage de outra forma? Por que talvez você reage com desdém? Olhando, rotulando e dizendo: digno do inferno, se esquecendo que você também seria. Mesma condição de todos os homens, não importando o pecado, merecedor do inferno, da condenação eterna. Cristo reagiria ao desdém da esposa com infidelidade? Cristo reagiria à grosseria do marido com insensibilidade? Cristo reagiria ao descuido e imposição dos pais com desonra? Cristo reagiria à rebeldia dos filhos com desinteresse? Cristo reagiria ao erro de algum irmão com afastamento? Cristo responderia à postagem mentirosa com fake? Cristo reagiria a alguma palavra ou ação dura com ausência de perdão? Pense bem. Faça essa pergunta. Todas as vezes que você estiver em alguma situação e que você é assaltado pelos pensamentos, pela ira, pela turbulência, por alguma coisa contrária a você, como Cristo reagiria? O que ele faria nesse momento? Essa é a questão. Como Cristo agiria? Pois é assim que devemos ser e agir em toda e qualquer situação. Paulo diz: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Ele está dizendo que a gentileza e a compaixão revelem seu caráter, provando que você vive na submissão a Cristo em coerência com a salvação recebida. Não é provando que você é um espetáculo de pessoa, que você é sublime, que você é superior,
e que consegue responder àqueles que são diminuídos na sua presença e que agem corretamente com elegância. Porque agir com esse tipo de pensamento vai parecer bastante com aqueles que o Senhor, quando esteve aqui nessa terra, chamou de sepulcros caiados. É agir de um jeito semelhante a Cristo, que revela para as pessoas que nós estamos sendo transformados à sua semelhança. Paulo está dizendo que nós devemos ter um espírito perdoador, refletindo o perdão de Deus concedido a nós em Cristo, uma vez por todas. Assim como Ele nos perdoou definitivamente, perdoai também aos outros. É o que ele está falando. Eu quero ler um último texto com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, verso 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Falando do sacrifício de Cristo, Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Percebe? Outro autor, mas com a mesma ênfase. Ele não está somente falando da salvação no madeiro, mas especialmente do resultado desta salvação oficializada na cruz por Cristo. O resultado, que é o viver em novidade de vida. É isso que ele está dizendo. Ele carregou no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Essa é a forma de revelar a presença ou a ligação, a relação que temos com o Senhor e a presença do Espírito Santo em nós. Se somos de Cristo, devemos viver debaixo de seu senhorio. E isso deve moldar todo o nosso viver. Tudo, absolutamente tudo, sem desculpas. Você é de Cristo? Você tem pensado, sentido, falado e agido como Cristo? Tem procurado matar a si mesmo para que Cristo prevaleça, matar o seu ego, para que o senhorio de Cristo prevaleça sobre você? Meu irmão, minha irmã, isto é o Evangelho. Simples. Mas este é o Evangelho. Ele provoca resultado na vida das pessoas. Ele transforma as pessoas à semelhança de seu Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão
vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nada, 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 e eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nada, 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 e eu perdido estou sem ti, perdido, e eu nada sou sem ti, nada, nada. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.